Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, edição desta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Sou o Cacá Pompeu e te convido a conferir as principais notícias que impactam a nossa região. Então, seja muito bem-vindo, a informação começa agora. Defesa Civil alerta para frente fria e ativa abrigo emergencial em São Paulo. Bragança Paulista abre cadastro para artistas e profissionais da cultura. Adolescente é apreendido 2 vezes no mesmo dia por tráfico de drogas em Bom Jesus dos Perdões. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou nesta última sexta-feira a proibição da venda, distribuição e consumo de mais 3 marcas de azeite de oliva em todo o território nacional. A medida atinge todos os lotes dos produtos que devem ser imediatamente retirados do mercado. De acordo com a Anvisa, os produtos apresentam irregularidades como CNPJ encerrado, inexistente ou com falhas cadastrais, além de laudos laboratoriais insatisfatórios e origem desconhecida, o que representa risco à saúde pública. As marcas proibidas são Serrano, Málaga e Campo Ourique. Com a decisão, as marcas estão proibidas de serem comercializadas, fabricadas, divulgadas ou importadas no país. A Anvisa alerta: os consumidores não devem utilizar esses produtos, uma vez que não é possível garantir sua composição nem a qualidade. O Ministério da Agricultura e Pecuária também reforçou o alerta, destacando que a ingestão desses produtos pode apresentar riscos à saúde. Técnicos do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária identificaram a presença de óleos vegetais de origem não declarada, indicando adulteração. Consumidores que tenham adquirido alguma dessas marcas devem interromper o uso imediatamente e procurar o estabelecimento onde o produto foi comprado para solicitar a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma nova forte de onda de frio que deve atingir o estado entre hoje, quarta-feira, e o próximo sábado, dia 14 de junho. As temperaturas podem chegar a 2 graus em algumas regiões, com risco de geada e impactos especialmente sobre a população em situação de vulnerabilidade social. A queda acentuada será provocada pela entrada de ventos gelados vindos da região sul do país, conforme previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências. Diante do cenário, a Defesa Civil ativou a partir desta terça-feira o abrigo solidário na estação Pedro II do metrô, no centro da capital. A Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados com idosos, crianças, pessoas em situação de rua e também com os animais. Também alerta para os riscos de acidentes e intoxicações ao utilizar fontes improvisadas de calor, como fogueiras ou aquecedores caseiros, especialmente em locais fechados. O abrigo está funcionando a partir desta terça-feira até sábado, dia 14, das 19 às 22 horas, oferecendo acolhimento emergencial durante as noites mais frias. Pessoas em situação de rua poderão pernoitar no local, com direito a jantar, café da manhã e espaço para a permanência de seus animais de estimação. Bom, fica aí o alerta para não se fazer fogueirinhas, ou foguinhos dentro de casa para aquecer o ambiente. Esta é uma prática extremamente perigosa, pois pode a qualquer momento incendiar toda a casa. Não brinquem com fogo. O fogo é muito rápido e ele não dá trégua não. Se pegar, depois fica difícil apagar.
E também vale a questão do alerta novamente. As pessoas precisam ir se vacinar. A vacina é a única prevenção para que doenças respiratórias não peguem as pessoas de surpresa nesta época do frio. Lembrando que todas as unidades de saúde da região, sejam particulares ou públicas, estão superlotadas com pessoas com agravamento, principalmente de doenças respiratórias. Então, a melhor prevenção é se vacinar. Com relação aos moradores de rua, aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, lembrem-se, todos os municípios oferecem acolhimento em abrigos públicos. Nesses locais, com certeza, vai estar um pouco mais quentinho do que o frio das ruas e das praças. E o governo federal enviará ao Congresso Nacional uma nova medida provisória com o objetivo de ajustar distorções no sistema de crédito e ampliar a arrecadação. O anúncio foi feito no último domingo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após uma reunião com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre. A medida provisória prevê mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, com a proposta de recalibrar o decreto anterior, priorizando o caráter regulatório do imposto. Abre aspas. Vamos revisar todos os itens do decreto. A parte fixa do risco sacado será extinta e a diária recalibrada, explicou Haddad. Além disso, o texto trará mudanças na tributação de apostas esportivas, as chamadas bets. A alíquota sobre o lucro bruto das empresas passará de 12% para 18%. Também será aplicada uma tributação de 5% sobre os títulos isentos, como LCI e LCA, que hoje têm tratamento fiscal diferenciado. Outro ponto sensível será o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras, como alíquotas de 15% e 20%, eliminando a taxa atual de 9%. Segundo Haddad, a proposta também responde à pressão do Congresso para revisar o decreto original sobre o IOF, considerado polêmico por parlamentares. A expectativa é de que a medida provisória seja analisada ainda neste mês. O governo também prometeu discutir com o Legislativo formas de conter os gastos primários e revisar isenções fiscais, que somam até 800 bilhões, de acordo com dados da equipe econômica. Bom, lembrando que o governo sempre está passando fome, né? Sempre parece que precisa aumentar a arrecadação, aumentar os impostos, e aí fica difícil, né? A população não aguenta mais esse tipo de situação. Ou o governo corta na própria carne, tirando privilégios de poucos, ou a população não consegue mais trabalhar tanto para sustentar toda essa estrutura. A gente vai agora para um breve intervalo comercial. Na volta, as notícias da região. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bom, e conforme ontem anunciamos, na última segunda-feira, esteve aqui nos estúdios do Jornal Dia a Dia o prefeito Daniel Martini. Conversamos sobre diversos assuntos e decidimos dividir esta conversa por vários dias para que você, que assiste o jornal, pudesse acompanhar passo a passo quais são as principais ações do governo municipal neste início de mandato. Hoje, iremos conversar com o prefeito sobre um assunto que há muita reclamação por conta do trânsito que ocorre
por toda a cidade, afetando a vida de muitos munícipes. Então, vamos ouvir um pouquinho o que o prefeito conversou com a gente sobre esse problema do dia a dia. Bom, então vocês puderam perceber aí que muita coisa muda daqui para frente. Daniel, todo esse impacto de todas essas obras, de todos esses moradores que passaram a ver, eu acredito que nem você nem nós somos contra o desenvolvimento, mas desde que ele também não seja um desenvolvimento com custo que vá prejudicar algo que Atibaia sempre esteja positivo, qualidade de vida e, enfim, que os moradores têm quando buscam uma cidade como Atibaia. Aí a gente tem uma questão, Daniel, que é com relação a essa, eu chamo, tá? Cacá chama essa herança maldita que você acabou recebendo das administrações passadas. Eu não quero aqui pontuar de que foi o último prefeito, não, eu acho que são heranças do passado que Atibaia não pode mais conviver com elas, né? E dentro dessas heranças, eu acho que tem alguns pontos extremamente críticos que têm impacto, sim, com o aumento do número de moradores. O trânsito da cidade, que está cada dia mais caótico, com reclamação constante dos moradores da cidade. A questão da água, Atibaia, que sempre foi conhecida por ser uma cidade de qualidade boa de água, tudo mais. Hoje, problemas, hoje não, no passado, e hoje ainda continuam alguns momentos, falta da água para os moradores. Alguns condomínios, inclusive, que foram aprovados, a gente tem relato de que são abastecidos com caminhão-pipa, quer dizer, não existe rede levando água até esses condomínios que moram muitas pessoas. E um terceiro ponto, que é a saúde pública do município, né, principalmente com relação à Santa Casa, que a gente vem numa intervenção eterna quase aqui em Atibaia, são pontos que têm muito a ver com esse momento, né, com essa situação toda causada pelo aumento da população. Teu governo, acredito que tem esses 3 pontos como focos muito fortes a serem olhados. O que a administração está fazendo para que a gente consiga, até o final do seu mandato, ter uma Atibaia melhor? Cacá, você pegou 3 pontos nevrálgicos e você fez a conexão perfeita com um processo de crescimento desordenado, né? Acho que precisa ficar claro para todo mundo, né? Crescimento demográfico não é sinônimo de desenvolvimento. Ok, gente? Acho que isso é muito importante a gente entender. Porque se você cresce demograficamente de modo desordenado, você leva as estruturas de serviço público ao colapso, né? Se você não está preparado para receber aquela demanda. E isso acentuou muito nos últimos anos. Acho que a pandemia teve um papel, vamos dizer assim, de destaque nesse ponto. Nós crescemos 26%. Né, Cacá? A cidade que mais cresceu na região. Bragança cresceu 20% também. E os outros municípios ao redor meio que mantiveram, né, a questão da sua população. Então, de fato, eu estava até brincando, conversando agora, e eu disse o seguinte: quando uma pessoa muda para a cidade, ela não faz um ofício para o prefeito dizendo assim, estou pensando em me mudar para Atibaia, você me autoriza? Não. A pessoa, tem escola, tem hospital, tem água. Exatamente, a pessoa vem, se apaixona porque a cidade é apaixonante e muda, né? E o poder público ele precisa se preparar para isso. Só que nós estamos muito atrasados. Né? Não é que nós estamos atrasados em planejamento. A gente já tem uma herança, como você bem colocou, um passivo gigantesco que a gente tem que corrigir para tentar chegar o mais próximo do zero. E aí começar a planejar para daqui a 20, 30 anos as futuras gerações não passarem o que nós estamos passando hoje. E é exatamente muito complexo, muito difícil você conseguir fazer as duas coisas, né? Então, mas passa por projeto futuro, como por exemplo a lei de uso e ocupação de solo, né? Então você estanca uma sangria, agora você corre atrás do passivo e aí começa a tentar organizar melhor o crescimento da cidade. Vamos falar especificamente dos 3 pontos que você trouxe aqui. Mobilidade urbana, vamos começar pelo trânsito. Está inteiramente ligado com o que a gente falou aqui das aprovações de condomínios, verticalização desenfreada. Vamos lá, para entender o problema, eu falo isso com frequência, mas talvez o nosso ouvinte, o nosso internauta aqui que nos acompanha não tenha tido a oportunidade de ouvir, né? Então, quando você tem um terreno que mora uma família, vamos botar uma média de 4 pessoas por casa? Vamos colocar uma família com 4 pessoas. Se da noite para o dia você derruba essa casa e faz um prédio, vou colocar baixo, tá? 10 andares, 4 apartamentos por andar, onde morava uma família, passa a morar 40 famílias, certo? Se são 4 pessoas, onde moravam 4 pessoas, você passa a ter 160.
Se a gente botar uma média de 1 carro ou 2 carros por família... Pela média de região, Atibaia é quase 1 por morador. Quase 1 por morador, né? Vamos botar pela Caso metade. específico de Atibaia. Vamos botar... hoje a gente tem 135 mil veículos registrados na cidade, emplacados na cidade, com uma população de IBGE de 156 mil. É um pouquinho mais a população, mas dá quase 1 para 1. É um negócio de outro planeta. Mas onde você tinha uma rua que suportava o movimento ali daquela unidade de 2 carros no máximo, vamos supor dizer, vai passar a ter, nós estamos falando, se é uma família com 2 carros, né, 40 famílias, nós estamos falando de 80 veículos, né, onde passavam 2. Daí eu te pergunto, a gente alargou a via? A gente mudou a bitola da tubulação que entrega água naquela casa para 4 pessoas para suportar o consumo de 160? O esgoto está preparado para receber essa nova demanda? O posto de saúde do bairro? A escola pública, a gente não planejou, a gente simplesmente permitiu que a coisa fosse acontecendo. Quando eu falo a gente, são as gestões anteriores, né? E aí eu digo com tranquilidade, porque eu estava na Câmara, me posicionei de forma contrária, e eu falo para a turma, olha gente, eu não quero, tá certo, eu quero que dê certo. Mas lá atrás a gente avisava, nós vamos enfrentar um problema muito grande se a gente não organizar a cidade. Foi o que aconteceu. Cidade antiga, esse ano completa 360 anos, ruas históricas, dificuldade de alargamento de via, dificuldade financeira de fazer grandes obras, né? Pontes, viadutos, é extremamente complexo isso, né? Então, como é que a gente resolve essa questão do trânsito, né? Então, a gente, durante a campanha, nós estamos buscando algumas obras estruturais, estamos mapeando e fazendo projeto para abertura de novas ruas e avenidas que possam dar trajetos alternativos para as regiões onde estão muito, vamos dizer assim, com um congestionamento grande nos horários de pico. Nós estamos trabalhando junto ao governo federal e à rodovia, a Fernão Dias, né, que é a concessionária Artérias Fernão Dias, para que a gente consiga a autorização e que eles também realizem a obra de mais um ponto de interligação entre a região do Imperial, Cerejeiras, aquela Jardim promessa das de campanha de outros candidatos que a gente ouviu tanto, né? Tá vindo, tá aprovado, cadê? Há quanto tempo, né? E nós estamos trabalhando com muita responsabilidade. Eu disse exatamente, gravei um vídeo na campanha falando, nós vamos lutar muito para acontecer isso. É promessa? Eu não posso prometer porque não está na minha mão. Né? Eu dependo de uma autorização do governo federal e da rodovia para que eles façam essa transposição, ou por cima ou por baixo, via túnel. Mas esse assunto está sendo tratado com muita força em Brasília, muita gente ajudando nessa construção, para que essa obra seja colocada num cronograma da rodovia, né? E aí a parte, vamos dizer assim, adjacente, o município se compromete a fazer. Né? Só te interrompendo, prefeito, porque muitas vezes a gente vê assim, a prefeitura fica tão atolada de demandas do dia a dia, né? E essa questão do planejamento, essa questão dos projetos, do plano diretor da cidade, na tua administração você está conseguindo separar bem isso? Tem gente que está trabalhando o dia a dia, os problemas do cotidiano, mas sem perder vistas para o que tem que fazer para o futuro? Perfeito, Cacá, é exatamente isso. Nós estamos olhando 20, 30 anos para frente. Né? Então, quando o pessoal vem me apresentar alguma situação, fala, nós precisamos pensar na mobilidade aqui. E não adianta fazer rua desse tamanhico, não, né? Olha, a cidade cresceu, a gente precisa ter uma situação muito mais estruturada de mobilidade. São muitas demandas, mas a gente está traçando rotas alternativas e tendo esses projetos, vamos dizer assim, organizados, aí a gente vai partir para buscar recurso para poder implementar, porque não é barato, né? Então tem essa questão da transposição e essa questão de planejamento futuro de outras rotas. Trazendo para a parte prática, medidas que a gente tenta colocar de um modo célere e modo mais barato, mas com velocidade para tentar melhorar o fluxo, principalmente nos horários de pico. Então, por exemplo, nossos agentes, eles já estão indo para os principais cruzamentos da cidade nos horários de pico. Só que, veja bem, Cacá, nós temos 12 agentes de trânsito na cidade hoje. É o mesmo número de agentes de trânsito que tem quando foi inaugurada ou criada a Secretaria de Transporte e Trânsito da cidade. Não teve implementação de pessoal, de material humano, a gente precisa muito disso. Então, olha como a cidade ficou estagnada. Eu brinco que a gente fica até amigo dos agentes de trânsito, viu, Daniel? Porque são sempre os mesmos, que são esses 12, né? São pessoas que estão em todas as situações. E tentando ajudar o tempo todo ali. Então, nós estamos prevendo a contratação de mais agentes de trânsito, nós vamos fazer uma alteração de jornada deles para que a gente tenha uma melhor distribuição deles, principalmente nos horários de pico da cidade. Então, tudo isso está sendo estruturado. Eles têm ajudado bastante, viu, Cacá? A gente vê a melhora significativa onde eles estão no horário de pico, ajudando a organizar, isso ajuda bastante. Essa é uma medida. A outra medida, né, para melhorar o fluxo na hora do trânsito, nós vamos retirar as lombadas.
os quebra-molas das principais avenidas da cidade. Isso foi promessa de campanha, né? Nós estamos fazendo isso de modo organizado, junto com campanha educativa de trânsito. Justamente para quê? Para dar maior fluidez no trânsito, né? Semáforos, nós vamos buscar fazer semáforo inteligente, as chamadas ondas verdes, né? Super importante isso. E também esses radares, né, que estão colocados em locais estratégicos, não para fiscalizar o trânsito, mas muitas vezes para fazer pegadinha com o cidadão de bem. A gente é contrário a isso. Então nós vamos reorganizar isso na cidade, nós vamos tirar a lombada, nós vamos tirar radar, mas vamos ter uma fiscalização eficiente, principalmente pelos nossos agentes de trânsito, pela nossa guarda, porque a gente não quer pegar o cidadão de bem, Cacá, né, que está andando a 42 e o limite da via é 40, né, e aí fica multando o cidadão de bem de modo desnecessário, e às vezes ele não está nem a 42, às vezes é o radar que não está, vamos dizer assim, aferido no modo correto, que está fazendo esse tipo de coisa. Não é a nossa prática. O que a gente quer é um trânsito organizado. E aí o cara que for fazer a arruaça, esse sim vai responder. Só que não vai ser só com uma multinha de radar. Você vai responder por crime de perigo, que está lá no Código Penal, está no Código de Trânsito, com fiscalização eficiente. E no sistema de hoje, a gente vê isso, né? A gente há pouco tempo estava acompanhando bastante a Lucas Nogueira Garcês. É impressionante como tem carros e motos que parece que por lazer acha que aquilo ali é uma via, é uma pista de corrida, né? E é gente de má índole, sim, que está colocando em risco o cidadão de bem que está ali frequentando muitas vezes com a sua família. A gente já viu casos em São Paulo e em outras cidades desses absurdos, né, Daniel? Então, acho que aqui eu acho que é muito isso. E você está perfeito, Cacá. E aí eu te pergunto, o cara faz isso hoje com lombada, lombofaixa, que largaram uns Monte Everest no meio da Lucas, né, sem regulamentação nenhuma aquilo lá, com radar. O cara faz isso. Nós vimos ano passado atropelamento na frente da adega ali, próximo do joelho, convém ali. Um outro que entrou dentro da adega, que era do lado do Açaí Banana, agora não é mais Açaí Banana. Eu chamo assim, a gente que é da cidade, a gente, né, vai acompanhando o comércio, né? E o cara entrou dentro da calçada ali, com lombada, com lombofaixa, com radar, turma fazendo arruaça. Por quê? Porque talvez a multa para esse cara não seja um problema. Agora, quando você tem fiscalização eficiente e se pego em flagrante vai responder por crime de perigo, que está lá no Código Penal, que está lá no Código de Trânsito, a gente quer ter uma cidade muito mais organizada. A gente está fazendo isso. Por que a gente não fez de modo, num primeiro momento? De cara, justamente porque nós estamos fazendo campanha, tem placa pela cidade, maio foi o mês do trânsito, sim, né? Sim. Nós estamos avisando a linha que nós vamos atuar. A gente quer dar liberdade e autonomia para o cidadão de bem, mas com responsabilidade. Então é uma via de mão dupla que nós vamos fazer isso com a cidade. Tenho certeza que essas pequenas medidas, né, de retirar lombadas, radares, fazer o semáforo ficar inteligente, vai dar fluidez no horário de pico. Porque se você anda a 30, 40 por hora, mas você anda, você tem fluidez. O que não dá é a cada 5, 10 metros você parar aqui. A lombada, se não é a lombada é o radar, se não é o radar é o semáforo, que não está interligado com o outro, quando não é a valeta. Né? Então, assim, você arranca, para o tempo todo. Sem falar ambulância, esses veículos todos que acabam tendo que saltar, né? Muitas vezes esses obstáculos. Quando está mal sinalizado, você freia em cima, corre o risco de engavetamento. Bom, eu sou craque nisso, Daniel. Não ver lombada é comigo mesmo. Somos dois. Só vou terminar rapidinho, porque eu sei que a gente está apertado aqui com o tempo, mas o assunto é importante. Precisamos investir, obviamente, em melhor transporte coletivo. Então, nós estamos fazendo um mapeamento das linhas da cidade. Isso é muito importante. Tecnicidade para entender origem, destino, quantos passageiros e quais são os horários. Feito isso, eu acredito que algumas linhas serão suprimidas e outras implementadas, para que a gente tenha essa organização. Eu disse exatamente que eu faria isso na campanha, né? Porque não dá para a gente sair prometendo que vai botar ônibus em todo lugar se você não tem a demanda de passageiro daquele momento, daquele fluxo. Né? Por quê? Porque o transporte coletivo ele pressupõe coletividade. É assim que o sistema fica em pé. E o contrato permite essa flexibilidade? Quem hoje é detentor do serviço concorda com isso? Permite essa flexibilidade, até porque isso cabe à prefeitura. Okay. Eles estão para executar as rotas que a prefeitura entregar para eles. Né? Então nós temos conversado bastante com a empresa concessionária, que inclusive vai renovar os ônibus da cidade, né? Isso já está pactuado, haverá uma renovação da frota dos ônibus da cidade, justamente para entregar qualidade para o nosso cidadão e num primeiro momento sem nenhum tipo de ajuste de tarifa, qualquer coisa que o valha. A tarifa está super desatualizada, R$ 4,60, se eu não me engano, está mais de 10 anos nesse valor a tarifa. Mas nós estamos fazendo a implementação desses benefícios neste primeiro momento, sem nenhum tipo de recomposição de tarifa. Claro que num determinado
período, talvez seja necessário fazer, porque é natural, né? Principalmente se você melhorar a condição do sistema, que é o que a gente está exigindo da empresa, porque pegamos numa situação com muitas reclamações, mas a empresa tem sido muito parceira do município, tem ouvido, tem buscado consertar os problemas aí, os problemas de não partida, isso está melhorando bastante, mas a gente vai investir muito nisso. Então, desse modo, com todas essas medidas, a gente acredita que a gente vai melhorar, mas não vai resolver o problema de uma cidade que tem quase um veículo por habitante. Então, a gente tem que ter essa consciência também, né? Estamos investindo em ciclovia, uma série de outras coisas. Desculpa me alongar, mas a pauta é importante. Você pode se comprometer comigo, daqui 3 anos e meio a gente voltar a abordar esse assunto e você trazer o avanço que a gente teve com relação a isso daí, porque eu vou te cobrar avanço. Com o maior prazer. Tá bom? Não vamos esquecer, não. Maravilha? Bom, então, como falou o prefeito Daniel Martini, várias ações sendo tomadas. Algumas ações vão demorar um pouquinho mais, a gente sabe que não depende só da prefeitura, como a questão da transposição, da nova transposição da região ali do Jardim Imperial para a Lucas Nogueira Garcês, um projeto que já há previsão ali pela Avenida Paulista, mas que depende da concessionária Artéries, depende de DENIT, enfim, de outros órgãos muito mais complexos de conseguir essa liberação. O trabalho vem sendo feito e vamos aguardar e cobrar para que essas ações realmente sejam implementadas. Outra ação que o prefeito comentou aí, você que assistiu à entrevista com o prefeito Daniel Martini, falou e já está implementada a empresa Sou Atibaia, que realiza o transporte público aqui do município, já implantou 20 novos ônibus essa semana. Pois é, ônibus novos que já estão em circulação aqui na cidade. Então, a gente espera que isso, junto com a educação no trânsito e com o apoio dos motoristas, porque sem esses não vai funcionar, a gente tenha realmente um trânsito melhor no município. Uma outra questão a ser abordada é a questão das filas duplas, principalmente nas regiões das escolas. São locais onde as pessoas, para aquele desembarque rápido dos seus filhos, acabam parando em fila dupla e aí sim prejudica todo o trânsito. É necessário fazer um estudo, é necessário punir esses pais que, mesmo que seja aquela paradinha de 1 minutinho, acaba atrapalhando a vida de todos os outros que não tem nada a ver com aquela situação. Bom, vamos ficar de olho, vamos cobrar e esperamos que num futuro breve aí a cidade consiga ter maior fluidez no trânsito, principalmente nos momentos de pico, né? Seja pela manhã, seja no final da tarde. Agora vamos falar de Bom Jesus dos Perdões, que mantém um sistema de coleta de lixo organizado e eficiente, garantindo que todos os bairros sejam atendidos regularmente para manter a cidade limpa. Vamos conferir a programação da coleta. A coleta de lixo em Bom Jesus é dividida em 2 turnos. A coleta diurna, que acontece das 7 às 17h40, de terça e sábado nos bairros Alto da Floresta, Marfi 2, Atibainha Residenciale Toscana, Santa Rita 2, Vale do Sol e Quinta do Sol. De quarta e sábado no Alpes Bom Jesus. De segunda, quarta e sexta, Vila Operária, Jardim Conforto, Jardim das Flores, Jardim Portugal, Jardim Primavera Santa Helena, Santa Marta, Distrito Industrial Ana Paz, Chácaras Nelly, Condomínio Quinta da Maria, Jardim São Marcos, Lady Catita, Lamismar 2, Marfi 3, fase 1, Marfi 3, fase 3 e Residencial São Marcos. De terça, quinta e sábado, no Country Félix, Jardim Santa Maria, Santa Fé, Parque Hortência e Miranda Douro. Segunda e sexta-feira, Alpes do Ouro, Marinas, Serra Negra e Cachoeirinha. A coleta noturna é feita das 18 às 4h40 da manhã. De segunda a sábado, no Cidade Nova, Jardim Real, Centro, Vila São José 2, Avenida São João e Avenida Santos Dumont. Segunda, quarta e sexta, Jardim das Palmeiras, Estância Galvini, Lamismar 1, Marfi, Núcleo Jorge Galvani e Parque Sevilha. Terça, quinta e sábado, Jardim Palmas, Jardim Santos Dumont,
Jardim Bela Vista, Jardim Belo Horizonte, Jardim São Paulo e Parque Itaici. Para colaborar, é fundamental que o lixo esteja bem embalado e, sempre que possível, colocado próximo ao horário da coleta. Também é obrigatório que toda residência tenha uma lixeira adequada para o descarte dos resíduos. E a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu o cadastro de fazedores de cultura. A ação tem como objetivo mapear, reconhecer e valorizar artistas, coletivos e profissionais que atuam no setor cultural do município. Todos os profissionais e agentes culturais do município são convidados a participarem do cadastro de fazedores de cultura. Podem se cadastrar pessoas físicas ou grupos que desenvolvam trabalho nas áreas de música, dança, teatro, literatura, audiovisual, artes visuais, artesanato, design, cultura popular, produção e gestão cultural, entre outras expressões. Segundo a Secretaria, o cadastro vai orientar as políticas públicas de cultura, ampliar a participação dos agentes culturais em editais, eventos e ações promovidas pela administração municipal, além de fortalecer o setor como um todo. O preenchimento do formulário é rápido, pode ser feito online, por meio do QR Code da tela. A iniciativa busca garantir maior representatividade e articulação do cenário cultural bragantino, promovendo o desenvolvimento de uma política cultural mais inclusiva e eficaz. E a cidade de Piracaia se prepara para os 5 dias de comemoração dos 200 anos da cidade. Em uma reportagem especial mostramos os destaques da programação e como a nova localização da festa promete maior integração com o centro. Tudo foi pensado para receber bem moradores e visitantes. Piracaia, 208 anos, que maravilha! O Poder Legislativo piracaense convida todos a participar junto conosco dessa festa maravilhosa. Você será muito bem-vindo. Venha brincar conosco, venha viver e se apaixonar. A cidade, marcada por sua história, fé e natureza exuberante, terá 5 dias de festa, cultura e valorização das tradições. Bom, esse ano a gente fez uma programação diversificada, atendendo, obviamente, vários ritmos aí musicais. Então vamos ter pagode, rock, além de várias apresentações das escolas de dança. Então a gente envolveu, na verdade, toda a cultura da cidade. E tem mudança para esse ano. E esse ano temos 2 festividades no mês de junho. Então acontece a festa do padroeiro, que acontece lá na Igreja da Matriz, e aqui embaixo, na Praça do Rosário, acontece a festa da cidade durante 5 dias. A escolha desse local é justamente para mais acessibilidade, a gente tem mais espaço de estacionamento, e também por a gente ter um palco aí central, um palco que foi construído, já tem camarim, então já traz uma economia também para a prefeitura. Então a gente acredita que trazendo a festa para cá, a gente aproxima não somente os expositores que vão estar na festa, como também o comércio de vestuário, calçados, e acessórios que vão estar podendo aí participar da festa nos dias, deixando as lojas até mais tarde abertas também. E a gente espera aí um grande público, por esse formato novo, por essa equipe nossa hoje também de organização de festa, nossa Secretaria de Cultura, Empreendedorismo, Turismo de Piracaia. A cidade está se preparando para atender todo o público e suas necessidades. Porque a gente sabe que aqui comporta muito mais pessoas, além de ter uma visão ampla do palco, Então a gente tem o palco para as apresentações musicais, na parte inferior pode acontecer também as apresentações de dança, então é justamente pensando nisso. Então a gente hoje aqui na praça está finalizando a readequação dos bancos também para dar mais oportunidade para as pessoas aí, sentarem também. A gente sabe que o pessoal vem curtir a festa, mas às vezes precisa daquelas pessoas que precisam realmente desse espaço, a gente vai ter também. Piracaia também preparou uma dinâmica muito legal e envolvente para a comemoração deste aniversário. Nesse ano, além de fomentar a economia local trazendo aqui para baixo, então a gente vai fazer um passaporte cultural. Então em cada interação que o município tiver com algum dos empreendedores, ele vai concorrer a vários prêmios e aí vai colando os adesivinhos lá para completar um pouco da história da cidade. Então vai estar lá os casarões, a igreja, a represa. É uma ação que a gente fez justamente para as pessoas conhecerem mais a cidade, mas também para incentivar o comerciante local aqui, para realmente que eles possam ter essa interação com mais vendas. E claro, todos os programas da Secretaria vão estar disponíveis também para auxiliar as pessoas que tiverem dúvidas também, quererem conhecer um pouco mais do trabalho. A segurança da festa foi algo primordial e conversado no detalhe.
Esse ano nós tivemos várias reuniões de alinhamento com a Polícia Militar, com a GCM de Piracaia. Também solicitamos que nesse dia de festa a delegacia fique aberta. Então a gente pediu ao delegado, né, que atendeu a gente, vai deixar alguém de plantão disponível, além da segurança privada que vai estar na festa também. A gente sempre preza por uma festa segura, então a gente vai ter monitoramento de câmera também durante a festa da cidade, os 5 dias, né, com reconhecimento facial. Então tudo isso para priorizar a segurança de quem vem para cá. Eu quero agradecer todo o trabalho da nossa equipe, todos os funcionários públicos aí que estão decorando a festa, né, com recurso próprio, muitas coisas sendo fabricadas pela gente aqui no próprio município. Bom, queria convidar toda a população de Piracaia, de fora, para os 208 anos de Piracaia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa festa e que venham mesmo participar com a gente. Vai ter também a barraca do Fundo Social, vai ter lá algumas inovações esse ano. E você é o nosso convidado especial. Uma cidade muito acolhedora, uma festa imensa preparada para você. Comidas típicas, todo tipo de atrativo. Vem para Piracaia curtir mais um aniversário. Nossa festa vai de 12 a 16 de junho. Inclusive aproveitar você, de repente pegar a gata para dar uma volta no dia 12, dia dos namorados. Nada melhor do que vir curtir aqui o friozinho aqui em Piracaia, tomar um vinho quente, tomar um chopinho, comer um lanche e aproveitar os nossos shows. Uma coisa que a gente propôs esse ano é que realmente valorizasse todos os músicos da cidade. Então, sim, todas as aberturas dos shows aqui na cidade vai ser com um músico daqui de Piracaia. Então isso é importante, você vai ver a carinha de cada um ali que você conhece, cantores que você cresceu ouvindo. Então é um pouquinho da nossa história aí sendo contada em 5 dias aí também. Então venha curtir essa festa e prestigiar conosco. Então é isso daí, tá feito o convite para os 208 anos de Piracaia. E também aproveitar e mandar um abraço aí para esses amigos, pessoas queridas lá de Piracaia, o Wilson Rodoviário, Damarisson Brito, o Rodrigo Tropes, tem também o Maurinho. Não sei se esqueci de alguém, vamos ver, eu acho que não. Mas enfim, a todos vocês... o prefeito André, lógico, o grande prefeito André. Forte abraço para todos vocês, sabem que eu tenho um carinho para lá de especial com a cidade de Piracaia. Pode deixar, convite feito, vou estar por aí sim, viu, Maurinho? Ó, comer aquele lanche e tomar um vinho quente, nada mal para esse friozinho, não é mesmo? E agora a gente vai para um breve intervalo comercial, na volta a notícia policial e também previsão do tempo. Isso aqui é Brasil, gente. Tem que respeitar, né? Duvida? Pega o sonho de subir na vida, que é bem do brasileiro, e joga pros cria o pé de meia. 200 por mês, mais milão por ano pra seguir estudando, parceiro. Receba! Se superar é do brasileiro. Tanto que só no ano passado, mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família e hoje estão aí, ó, caminhando com as próprias pernas. É nóis no corre! E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha de estamos contratando, sabe o que dá? Dá no menor desemprego da história. Assina que é seu! É nosso. Não aceitar injustiça também. Por isso o Brasil tá mudando, com o estádio lotado, saindo do mapa da fome todo dia. Golaço! Outro gol de placa é ter todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo. Sem falar no Minha Casa Minha Vida, ProUni, Plano Safra, mais médicos e ainda tem muito jogo para ser jogado. Com raça. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. A primeira ação ocorreu pela manhã, no Parque Hortência. Os policiais militares receberam uma denúncia sobre um indivíduo em uma motocicleta motorizada que estaria perturbando o sossego público. Ao intensificarem o patrulhamento, avistaram um adolescente caminhando na rua. Após a abordagem, encontraram entorpecentes com ele. Questionado, o menor confessou o envolvimento com o tráfico e indicou o portão de sua casa, onde foram encontradas 206 porções de maconha, 122 porções de crack e 2 balanças de precisão. O adolescente foi levado ao plantão policial de Atibaia e ficou à disposição da Justiça. Novamente, em patrulhamento pelo bairro Parque Hortência, avistaram 2 homens manuseando drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir, mas um deles foi alcançado. Para a surpresa dos policiais militares, tratava-se do mesmo adolescente apreendido horas antes. Na busca pessoal, mais drogas foram encontradas com o menor. No local onde ele estava, os policiais localizaram dentro de um saco plástico 18 porções de crack e 33
porções de maconha. Novamente, o adolescente foi encaminhado ao plantão policial de Atibaia, permanecendo à disposição da Justiça. Hoje, dia 10 de junho, será marcado por sol e muitas nuvens em Atibaia, com temperaturas variando entre 12 graus pela manhã e chegando a 19 graus durante a tarde. O céu ficará parcialmente encoberto durante o dia, com períodos de céu nublado, e à noite seguirá com muitas nuvens, garantindo um clima fresco para a região. Em Bragança Paulista, a mínima prevista é de 12 graus e a máxima chega a 20 graus. O tempo permanece estável, com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Piracaia terá temperaturas entre 12 graus e 19 graus Celsius, porém, há possibilidade de chuva fraca, com até 0,2 milímetros de precipitação. Nas cidades de Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista, as temperaturas ficarão entre 11 e 19 graus, com céu nublado durante a maior parte do dia, sem expectativa de chuvas. No geral, a região terá um clima ameno e úmido, com céu encoberto em muitos momentos. A presença de nuvens pode reduzir a sensação de frio, mas o tempo permanece fresco, recomendando agasalhos leves para as manhãs e noites. O Sistema Cantareira registra nesta terça-feira 51,4% da sua capacidade total. Bom, e agora falando rapidamente de esportes, ontem a seleção brasileira entrou em campo contra o Paraguai e, conforme eu e a Gabi previmos aqui, não acertamos, né? O Brasil ganhou com apenas um gol, 1-0, foi o resultado final da partida. E gol de quem? Dele, Vini Júnior. Vamos dar uma olhadinha. Guimarães, Casemiro, vira o jogo na direita, Rafinha. Vai pra cima do Júnior Alonso. Aí, Rafinha, no seu talento. Naquela ginga, Rafinha. Dominando. Tenta o drible. Mais um. Briga. Matheus Cunha pressionou. Olha, Matheus Cunha, Vini pedindo pro Vini. Gol do Brasil! Rumo à Copa do Mundo! Para marcar o início de um novo tempo sob o comando de Carlo Ancelotti. Júnior é o nome da emoção. Bom, na minha opinião, Rafinha é melhor jogador em campo. Dá os parabéns para Carlos Ancelotti, tanto pelo que conseguiu montar em pouco tempo aí um novo time brasileiro e também pelo seu aniversário e pela conquista da primeira vitória pela seleção brasileira em jogos aqui no Brasil. E, aliás, dentre esses dois jogos, primeiro empate e agora uma vitória. Vamos também falar agora do jogador do Bragantino que sofreu um acidente na rodovia Dom Pedro há um tempo atrás e que ontem teve uma excelente notícia, pôde ir para casa depois de tanto tempo na UTI e no hospital lá em Ribeirão Preto. Estamos falando de Pedro Severino, as fotos aí dele junto com a mãe, junto com os familiares, ele que agora faz o restante da sua recuperação aí na sua residência, junto com a sua família. Nada melhor do que isso, né? Muito bom. Parabéns, Pedro Severino, parabéns a toda a família aí por não ter desistido desta situação tão difícil por que passaram, e aí sim podem estar novamente reintegrados e poder seguir a vida em frente. Ela vai ser diferente? Provavelmente sim, mas estamos com ele dentro de casa, estando com o seu filho próximo, todo o resto se resolve. O Jornal Dia a Dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia, a sua presença e te convida amanhã a estar novamente com a gente acompanhando as principais notícias da região Bragantina. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá.